Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Live TV Unesp, um espaço para discussões de temas de interesse público sob o olhar da universidade. É um prazer estar aqui hoje para lançar a coletânea Comunicação, Contradições Narrativas e Desinformação em Contextos Contemporâneos, um projeto editorial que nasceu de muitas inquietações provocadas pelo cenário atual no campo das ciências sociais aplicadas. Eu sou Raquel Cabral, professora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e estarei com vocês nesta live para mediar o debate que vamos realizar, também aqui contando com a parceria da professora Larissa Pelúcio. Você pode encaminhar perguntas e comentários pelo chat do YouTube da TV Unesp e pelo WhatsApp que aparece aqui na sua tela. Importante dizer que este livro faz parte de uma série de publicações que vêm sendo produzidas dentro do programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FAAC, da Unesp, Bauru, e conta com o financiamento da CAPES Proap. Este e-book serias realizadas. A gente tem muito orgulho desta publicação, que fala duas línguas, português e espanhol. Conta com 12 artigos escritos por 25 autoras e coautores numa obra organizada em 4 seções: Discursos de ódio e comunicação para a paz, Comunicação, política e resistências, Gênero, desinformação e articulação em rede, e, por fim, mídia, direitos e intersecções. Então, para fazer um convite muito especial ao Christian Góes, o nosso convidado. Christian, sempre um prazer ter você com a gente. E o Christian escreve conosco o capítulo O Encontro da Comunicação em Paulo Freire para Tempos de Desencontros, neste cenário de Freire de 100 anos, que privilégio poder te ouvir aqui, Christian. Eu gostaria que você se apresentasse e contasse para a gente, então, um pouquinho, né, dessa sua proposta no capítulo e quais as motivações que te levaram a produzir esse texto. Também, olá Raquel, Larissa, demais, que alegria estar aqui, professor Kaplum, Alessandra Farné. É isso, eu sou jornalista, né? Por muitos anos atuei como repórter e como assessor de comunicação. Sou mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Sergipe e doutor em comunicação e sociabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu ainda fiz um doutoramento sanduíche na Universidade do Minho, em Braga, lá no norte de Portugal. E esse ano, a Ponte Editora, né, uma editora lá da Ilha da Madeira, Funchal, publicou meu livro, A Comunidade Invisível, Jornalismo, Identidades e a Rejeição dos Povos de Língua Portuguesa no Brasil. Esse livro que é, vamos dizer, uma parte do meu doutoramento. Bom, é com uma alegria novamente imensa participar assim, desse momento, inclusive ter escrito esse modesto capítulo aí, modesto texto no livro Comunicação, Contradições Narrativas e Desinformações em Contextos Contemporâneos, né? No meu texto eu recorro ao potente e não só potente, mas atualíssimo pensamento de Paulo Freire, né, sobre comunicação, para a gente pensar nesse tempo, ou nesses tempos de desencanto e desencontro que a gente vive, né? E eu saúdo a todos vocês e estou à disposição. Obrigada, Christian. Você fala um pouco do agir na escuta como prioridade, né? Em que sentido, né, a gente pode entender essa proposta para enfrentar o desencontro na comunicação, pensando nesse agir na escuta como prioridade, se tornando uma ação pedagógica revolucionária na prática comunicacional? Perfeito. Eu acho que primeiro é preciso reconhecer a importância da celebração, né, do centenário de Paulo Freire em todo o mundo, né? No caso do Brasil, essa celebração é um ato de resistência, né, de uma boniteza amorosa, né, e que foi acolhida com muita alegria aí nesse projeto do livro, né? Um outro aspecto é que Paulo Freire é conhecido no mundo todo por suas teorias, por seus métodos,
por sua praxe no campo da educação, né? Com meu texto, eu busco chamar a atenção que esse fantástico pensador brasileiro também tem uma densa, tem uma profunda e uma consistente, vamos dizer, produção teórica fundamental sobre comunicação, né? É uma pena que Paulo Freire seja quase que um desconhecido nos estudos da comunicação e do jornalismo. E assim, de algum modo, o capítulo que escrevi busca fazer justiça, vamos dizer, a essa condição, né? Vejam bem, Paulo Freire, na verdade, ele inverte, na minha concepção, a lógica tradicional da ideia de comunicação, né? Que é muito acadêmica ainda, muito mecanicista. Ele insere comunicação e ele encarna a comunicação como um elemento vital da humanização do humano. Ora, o fato é que nós estamos, e a gente não pode negar, vivendo uma séria crise da própria ideia de humanidade, né? Nós vivemos um tempo muito marcado pelo desencanto, pela desesperança. E recorrer a Paulo Freire é central para enfrentar esses tempos distópicos que a gente vive, né? Paulo Freire, na verdade, nos propõe uma comunicação como um lugar de diálogo, né? Como uma relação de encontro entre sujeitos interlocutores que buscam juntos produzir o conhecimento do mundo. Nesse sentido, o pensamento de Paulo Freire é, como eu falei, atualíssimo, né? Mas não só atual, é necessário e é urgente, na minha concepção. E um dos aspectos centrais dessa pedagogia da comunicação em Freire é a escuta, né? Que você chamou a atenção, Raquel. A escuta. Paulo Freire propõe, então, uma comunicação onde a escuta seja prioridade, porque ela, a escuta, concede ao outro o exercício da expressão. Por ela, pela escuta, se a nossa escuta for aberta e verdadeira, o outro pode se revelar conhecidamente diferente de mim, de nós, e principalmente dotado de saberes, né? A escuta, no fundo, reduz a nossa arrogância, a nossa prepotência, né? A nossa prepotência ilusória de detentores, por exemplo, de um saber. A escuta, na verdade, nos compromete com esse encontro incontornável com o outro, que pode ser, se nós estivermos abertos à escuta, um encontro com nós mesmos. Então, agir na escuta como prioridade do processo de comunicação inverte, por exemplo, grande parte da lógica de compreensão do fazer jornalístico, do fazer comunicacional, desse lugar que é próprio do dizer, do mostrar, os discursos condicionados em mim, em nós. Diz Paulo Freire que somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala verdadeiramente com o outro, com ele. Nossa, que a escuta como método exige uma profunda humildade, uma aceitação e um respeito profundo às diferenças. Por isso que eu reforço, escutar em Paulo Freire significa disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para abertura à fala do outro, ao gesto do outro, à presença do outro, às diferenças do outro. É preciso, então, ter coragem para a escuta verdadeira, para o diálogo, para o encontro. É isso, viva Paulo Freire, muito obrigado mesmo pela oportunidade de inserir algumas ideias do mestre Paulo Freire nessa obra organizada por vocês, Raquel e Larissa. Muito obrigado.